Senhor, nós clamamos a Ti por esse tempo. Prepara mais uma vez, ó Deus, a nossa mente. Prepara esse ambiente para que possamos realmente aprender através da Tua palavra, através dos textos que nós estudaremos aqui. Que o Teu Santo Espírito haja, trazendo compreensão, trazendo mudanças na nossa vida, nos desafiando, Pai. De modo especial, no que diz respeito às koinonias, seja como líder, como participante de uma koinonia, que o Senhor também nos ajude a olhar de maneira prática para esses ambientes, para esses grupos, com aquilo que nós podemos aprender e aplicar nos nossos encontros, no nosso dia a dia com as pessoas que fazem parte dos nossos grupos, Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. O tema que eu fiquei responsável de conversar um pouquinho com vocês, eu chamo de conversa porque eu quero que realmente seja conversa, é a gente falar sobre relacionamentos saudáveis. É um dos temas que fácil, na verdade, ele abrange muito além de koinonia, nosso dia a dia, ambiente de trabalho, ambiente de casa, e é um assunto que ele pode ser muito fácil, mas também muito complexo. Depende de uma série de fatores, né? Depende do ambiente, depende da personalidade, depende das pessoas que estão envolvidas, depende do momento que a gente está vivendo, uma série de questões. Tá? Mas o fato é que nós não temos como fugir dos relacionamentos, por mais que muitas pessoas tentem. Tá? Eles são necessários para a nossa vida, eles fazem parte da nossa vida. Deus nos criou para relacionamento. Tá? Deus nos criou para o relacionamento com Ele e para o relacionamento um com o outro. Acho que primeiro foi para com Ele. Quando a gente vê ali na criação, quando Adão foi criado, né, toda a sua criação, e logo que o homem foi criado, era a relação o homem e Deus. Né, o adorador, o servo, aquele que foi criado em perfeição, em semelhança a Deus, criado para se relacionar. Tá, e depois, quando Ele cria a mulher, é exatamente essa ideia também de criado para se relacionar também com o outro. Não que Deus não fosse suficiente, mas Deus viu em nós a necessidade e a importância de cultivar um relacionamento com alguém que fosse semelhante. Aí é a partir daí que a gente vê exatamente essa necessidade de relacionamento para a nossa vida. 2 versículos que podem ser usados como base para entendermos isso aqui. João 17, versículo 13, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então, de alguma maneira, João aponta para essa importância de estabelecer uma relação e de conhecer. E eu conheço a partir do momento que eu me relaciono. É praticamente impossível conhecer alguém sem que eu estabeleça algum tipo de relacionamento. Daí a gente vê uma série de pessoas com preconceitos ou com uma série de conceitos formados e enganos sobre quem é Deus e a nossa relação com Deus, porque não cultivam, não desenvolvem um relacionamento com Deus. Então fica no campo do imaginário, no campo do eu ouvir dizer, e não desenvolvem um relacionamento pessoal com Deus. Então as pessoas não conhecem a Deus por não se relacionar. E nós temos como privilégio isso. Primeiro, me relacionar com Deus. Então faz parte do projeto de Deus para a criação, para a nossa criação. E o segundo é para essa relação um com o outro. Observe aqui Marcos, né, dentre os mandamentos que foram dados, né, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, toda a tua alma, todo o seu entendimento, todas as suas forças. E ele vem, o segundo é esse. Ame o seu próximo como a si mesmo, não existe mandamento maior que esse. Ou seja, esse segundo mandamento, ele já estabelece, ele já aponta para essa direção do relacionamento um com o outro. Dessa importância e necessidade de cultivar esse relacionamento, e aqui está a base, que é na base do amor. A gente vai olhar isso um pouquinho mais à frente. Ou seja, somos seres relacionais. Primeiro, relacionarmos com Deus e nos relacionarmos com os outros. E quando a gente olha para a Bíblia, para os textos, a gente vai ver vários textos apontando para essa importância dos relacionamentos. Eu só pincelei alguns deles aqui, por exemplo, o Antigo Testamento, mencionei aqui Gênesis capítulo 2, não é bom que o homem esteja só. Quando a gente vê Provérbios 27, versículo 17, como ferro afia o ferro, ele está falando de relacionamento. Se eu viver isolado
ou tentar viver isolado, eu perco esse privilégio, que para alguns é uma tremenda dor de cabeça e não privilégio, é alegria. Mas ele está falando, olha, a partir do momento que nos relacionamos, vai acontecer algum nível de atrito. É inevitável. As diferenças vão aparecer, as similaridades vão aparecer, e os relacionamentos vão se desenvolver, e as oportunidades de que esse relacionamento se desenvolva e amadureça, ela é enorme. Tá? Mas Provérbios está falando, assim como o ferro afia o ferro, assim também o homem afia o seu companheiro. Seja num relacionamento de amizade, seja num relacionamento conjugal, seja relacionamento pai e filho, igreja e contexto koinonia. Tá? Eclesiastes 4 é um texto bem usado em casamento, mas ele está falando também dessa importância das relações. Melhor é serem dois do que um. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. E é interessante que aqui o cordão de 3 dobras ele traz essa ideia do meu relacionamento aqui, mas também aqui. Tá? Ele está falando da importância desse companheirismo, a importância de ter alguém para auxiliar. Tá? Então, mais uma vez, alguns podem até tentar viver uma vida isolada. E tentam mesmo. Alguns se isolam nos seus quartos, mesmo dentro de casa, com pai, mãe, ou com o marido, com a esposa. Tentam se isolar e se deparam com uma série de problemas. Se não é o problema de relacionamento, é problema mental, emocional e uma série de outros problemas, quando não redunda ali em vários outros problemas físicos também. Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, textos do Antigo Testamento que apontam para a importância dos nossos relacionamentos. Depois, nos Evangelhos. E então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Ou seja, antes de enviar para a missão, Jesus escolheu os 12 para quê? Relacionamento. Vamos caminhar junto, vamos aprender junto, vamos viver junto, vamos comer junto. Vamos, entre aspas aqui, apanhar junto. Está no pacote ali. Tá, enfrentar as lutas, contemplar as maravilhas, a ideia de estarmos juntos. João 15, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, conforme eu vos amei. 17, 21, para que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então ele está trazendo a ideia de unidade. Mas não é um isolamento, percebe? Para que todos sejam um, cada um no seu canto, não. Para que todos, para que esse grupo, para que esse ambiente de relacionamento nos torne um em termos de unidade. Apesar da diversidade, que possamos caminhar na mesma direção, propósitos, aprendizados e uma série de questões. Aqui não é nos evangelhos, desculpa. Nas cartas, tá? Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Deixa eu já corrigir, por favor. O que é? Não é porque vai que depois eu esqueço de corrigir, e aí vai. Vamos lá. Ou seja, a figura do corpo ela está presente aqui, essa ideia de, vamos lá, fazemos parte de um corpo. Tá? Então, essa diversidade muito presente, apesar de termos momentos de rotinas solitárias, talvez, assim que eu posso dizer, ou individualistas, ou individuais, que são sentidos diferentes também, não podemos viver isolado. Volta a ideia. Hebreus 10, que aponta para a importância de vivermos, de congregarmos, de nos encontrarmos como esse corpo. Colossenses 3, que aponta, olha, revesti-vos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos aos outros, acima de tudo isso, amor, que é o vínculo da perfeição, apontando para a importância da presença do amor. 1 Tessalonicenses 5, portanto, exortai-vos, edificai-vos uns aos outros, e uma série de outros textos que apontam para essa ideia de mutualidade dos relacionamentos presentes e aquilo que acontece quando o relacionamento ele é estabelecido. Tá? E aí, diante disso aqui, dessa realidade também e entendimento que nós fomos criados para essa relação com Deus e um com o outro, é importante entendermos que a qualidade dos nossos relacionamentos, ela está diretamente ligada à qualidade da minha relação com Deus. O homem sem Deus pode desenvolver bons relacionamentos? Pode. Vamos lá, deixa eu explorar um pouquinho mais aqui. Eu sei que não é todo o assunto.
quando você olha um casal que não é cristão, que viveu 60 anos juntos, eles desfrutaram de um bom relacionamento? Me parece que sim. Você conhece pessoas que não são cristãs, que têm uma amizade legal, sólida? E nem sempre é por interesses errados. Isso não é por causa deles, vamos lá, por causa da graça comum, por causa daquilo que todos nós temos de semelhança, imagem e semelhança de Deus em nós. Agora, não é o relacionamento conforme o plano de Deus. É diferente. Agora, quem se relaciona um com o outro, está desfrutando do relacionamento porque teme a Deus, está livre dos problemas, das dores de cabeça? Também não. Tá? Então, a gente não pode simplesmente anular as duas coisas. De fato, a gente conhece pessoas que têm um caráter legal que não é cristã. Tá? Só que são coisas que não têm a mesma razão, o mesmo fundamento, o mesmo propósito e sentido que nós temos por entendermos o propósito de Deus para a nossa vida. Que primeiro é a relação com Ele e depois a nossa relação com o outro. Pode falar, Wélida. É o que as pessoas dizem, né? Ele tem tudo, só falta ser crente, então falta tudo, né? Só falta ser crente, exatamente. Falta a essência. É como se fosse só, né, Wélida? Como se fosse só. Pode falar, Lúcia. Coisa que tem nos nossos relacionamentos, que eu acho que não tem, é a intencionalidade, né? Ok. Porque a gente quer abençoar o outro, quer fazer o bem pro outro. E às vezes no relacionamento fora, é o contrário, a pessoa quer tirar do outro. E de um modo geral não começam com as motivações corretas, além da intencionalidade. Então, vamos lá, primeira intenção, obedecer a Deus, me sujeitar a Deus, agradar a Deus. Esses relacionamentos que dão certo, muitas vezes, eles nem sempre estão com motivação errada. Estou no casamento porque é a minha companheira que eu escolhi. Lá quando eu escolhi é porque era o padrão de beleza, era uma pessoa legal. A gente tem outros valores. Então não é que não dá certo, pode dar certo. Graça de Deus também. Observe aqui 1 João 4, versículo 20 a 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ame a Deus, ame também seu irmão. Percebe? Então ele está falando também aqui, o amor que nós desfrutamos é um amor que você vai falar, o mundo não tem amor? Tem uma concepção de amor que eles desfrutam. Mas aqui, quando João escreve, ele está falando, nós afirmamos que amamos como Cristo nos amou, que é a proposta de Deus aqui, nesses relacionamentos. E agora ele coloca um desafio, escuta, se nesse campo de relacionamento que você está vendo, que você está tocando, você fala que ama, mas o padrão é outro, é um problema sério. E isso também é um problema sério no que diz respeito à sua relação com Deus, porque aqui vai ser um reflexo de como eu me relaciono com Deus. Então, de alguma maneira, essa afirmação ela está sendo reverberada, ou é uma reverberação do que esse texto nos diz. Tá? A minha relação aqui vai ser um reflexo de como eu estou com Deus, e não ao contrário. Tá? Às vezes nós queremos nos relacionar com Deus como nos relacionamos aqui. É a troca, né? É a imposição, e uma série de outras questões. É querer ouvir a voz de maneira audível, e uma série de outras questões. Então, esses slides iniciais foram basicamente para mostrar que somos seres relacionais, precisamos dos relacionamentos, por mais difíceis que muitas vezes sejam. Tá? Deixa eu passar um videozinho para vocês aqui, e depois eu quero escrever as suas percepções sobre o que de relacionamento que é possível perceber neste vídeo. Então já fica aqui e assista com... É um curta bem... Talvez vocês até tenham assistido em algum momento. Então baixa. Mas tá tudo bem.
Vamos lá, suas percepções sobre relacionamentos nesse videozinho. Coisas boas, coisas ruins, o que você quiser falar. Primeira coisa, a competição, né? Os dois primeiros personagens, eles competem entre si. E aí é só prejuízo com o relacionamento. Ok, então todo relacionamento está sujeito a algum nível de competição. Seus filhos, você já pegou os filhos competindo, quem tem mais que um filho. O casal, quantas vezes compete? Coinonia, não existe isso. Ninguém compete com ninguém. Gente, coinonia é o quê? Comunhão, não tem competição. É totalmente oposto. O que mais? Teve a questão da lei do mais forte lá, né? Pegaram os pequenininhos e jogaram pra longe. Cada um tá buscando o seu próprio. Lei do mais forte. Meus interesses. Vou usar outro termo aqui, mas é essa a ideia, tá? O barulhinho incomoda vocês aí? Flexibilidade, quem é demais? Eu mudo o pincel então. Ou eu posso ser inflexível. Eu posso querer irritar a irmã, tá? Vamos ver se melhora, tá, Welda? Talvez a posição do pincel também, mas vamos lá. O que mais? Deixa eu tentar a posição do pincel. O que mais você percebe? Não consegue se colocar no lugar do outro, né? Vamos praticar, né? Só tô fazendo isso porque a gente tá estudando, senão não ia ceder não, tá? Que mais? Generosidade, eu acho que eu ouvi isso também. Generosidade, no segundo caso você tá falando, né, Juvaí? No segundo caso também teve um estranhamento inicial, né? Mas eles tinham o exemplo dos primeiros, né? Exato. E Eles tiveram uma reflexão, né, rapidamente, e aí resolveram não fazer a mesma Isso. coisa. E os primeiros só se abraçaram quando, na hora do desespero, falou não tinha. Se eles tivessem se abraçado antes, podiam ter virado ali. Desespero que leva a algumas reações. Trabalho em conjunto. E auxílio mútuo. Continua. O barulho não faz que eu mudei a posição. Tá bom. Trabalho em conjunto, parceria. Podemos colocar junto aqui? Mais alguma coisa? Eu acho que é auxílio, né? Porque no momento que ele auxiliou o outro, na verdade ele também conseguiu se ajudar. De certa forma ele se humilhou, né? Ele cedeu para o outro subir em cima dele. Olha que interessante. A gente poderia tirar outras coisas aqui. Tá? Várias questões sobre relacionamento de um
uma coisinha curta. E que olha que nem é um grupo grande. Primeiro 2 elementos, depois mais 2. Agora, quando você coloca 5, 10, 15 pessoas, isso potencializa ainda mais as possibilidades de conflitos. Mas nem todo conflito resulta somente em coisas ruins. Eles vão fazer parte, depende das nossas reações. Mas deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Pode falar. Eu me lembro aqui do texto de Colossenses 4,6, que diz assim: a vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberes como dever responder a cada pessoa. Okay. Relacionamento desenvolve, então vamos lá. Isso aí me lembra dos frutos do Espírito. Unidade, bondade, amor. Perfeito. Eu preciso cultivar isso aqui para desenvolver, que é a minha pergunta aqui, depois eu volto nisso aqui. O que eu preciso para desenvolver relacionamentos saudáveis? Então já vou colocar aqui, Wellington, que abrange vários aspectos, né? Mas vamos lá. O que mais que eu preciso para desenvolver relacionamentos saudáveis? Sabedoria para lidar com diferentes, né? Sabedoria para lidar com as diferenças. Inteligência também para saber as consequências que vão advir de um posicionamento intransigente e daquele mais comedido. Inteligência. E fazer o bom uso dessa inteligência. Tem gente que é muito inteligente, mas em termos de relacionamento é péssimo. Então vamos colocar inteligência para lidar e administrar as relações mesmo. Né? Então vou colocar junto aqui, ó. Opa. É inteligência emocional. Junto com isso aqui, né? Exato. Sensibilidade. A necessidade do outro. Considerar o outro superior a você. Eu vou colocar mais amplo aqui, ó. Como vejo o outro. É empatia, né, Fábio? Empatia. Vamos colocar aqui. Acho que falta mansidão também, né? Mansidão tá aqui dentro. Humildade? Vamos colocar. Vamos ampliar. Não tem problema não. Humildade. Disposição, né? Disposição. Então, relacionamentos saudáveis precisa de disposição. O que falou aqui no fundo? Temperança. Vou deixar aqui junto aqui, ó. Mansidão. Temperança. Saber perdoar, Opa, então perdão. vamos colocar aqui. Relacionamentos saudáveis precisam disso. O que mais? Eu acho que igualdade, né? Além de humildade, é entender que eu sou igual a outra pessoa. Não tem diferença, mesmo como líder ou como anfitrião, nós somos iguais. Né? Igualdade junto com a ideia de acepção, a maneira como eu trato o outro, me relaciono, ok. Algo que é o óbvio e essencial, que não foi colocado. Amor. Amor, a gente tem que ter disposição. Tá lá em cima, né? Mas A pessoa não pode ser egocêntrica. Porque quando ele é egocêntrico, vamos pensar o oposto então. Altruísta. Obrigado, Lúcia. Vamos chover no molhado. Se eu tiver tudo isso aqui, mas eu não tiver Deus como centro, como base, gente, vai por água abaixo. Vai azedar. Então, a lista ela é grande. Tá? É fácil colocar isso aqui em prática? Super fácil, super simples. Tá?
Então, a nossa conversa vai girar para a gente tentar apontar para essa direção aqui. Mas para a gente chegar lá, eu coloquei aqui algumas perguntas para a gente tentar responder no tempo que temos aqui, tá? Então, basicamente 5 perguntas que nós vamos colocar. Como os relacionamentos acontecem? De que maneira prática a gente percebe os relacionamentos funcionando ou não, mas eles acontecendo? Segunda, quais são os objetivos dos relacionamentos? Principalmente no contexto de um grupo pequeno, de uma koinonia. Quais são as barreiras que a gente enfrenta, que a gente viu um pouquinho no vídeo, outras barreiras práticas que a gente encontra no contexto de koinonia. Como romper essas barreiras e construir de fato relacionamentos que sejam saudáveis. E por fim eu coloquei mais uma pergunta aqui: qual é o papel do líder em promover esses relacionamentos saudáveis? Tá, então vamos conversar e espero passar por todas as questões com vocês até o final. Mas vamos lá. Primeiro, como que eles se manifestam? E eu sempre vou perguntar, eu quero ouvir vocês primeiro. Depois o slide está aqui, vocês vão ter isso aqui fácil, tá? Como os relacionamentos se manifestam? Como eles acontecem no ambiente da koinonia? Ou como eles podem ser percebidos? Tá muito gelado para vocês aí? Eu sei que dependendo de onde senta é um gelo. Tá muito gelado aqui. Como que tá esse cantinho aqui? Aqui também. Dá uma mudadinha aí no termostato. Só para a gente tentar... Obrigado. Qualquer coisa, vocês pulem para o lado. A dica é fujam exatamente na direção que você está. Da gradezinha ali, tá? Então vamos lá. Como que esses relacionamentos se manifestam? Como que você percebe os relacionamentos ali? Né? Vou pegar o fio aqui, talvez fique melhor. Afinidades. Por disposição e se relacionando. Né? Disposição. Vamos tentar ser o mais prático possível também. Necessidade, às vezes uma pessoa apresenta uma necessidade Não. e quem pode ajudar já se aproxima. Quando uma necessidade é percebida, o que eu faço? Nesses contextos, o relacionamento ele vai acontecer. Ele precisa acontecer. E para que ele aconteça, eu tenho que pegar o que a Lúcia falou, intencional. Porque eu posso perceber e fazer vista grossa, eu posso ignorar. Que mais? Como que ele acontece? Em que ambientes? Em que momento que os relacionamentos acontecem? Interesse. Eu quero aprender algo. Eu quero um grupo que tenha filhos pequenos. Eu quero conviver. O que mais? Que outros contextos e que momentos? Concordância de opinião. Concordância de opinião. Então, num contexto de conversa, num contexto onde o diálogo é estabelecido. Chegou para a koinonia, começa ali já, o relacionamento já está sendo estabelecido. Tá, você começa a conversar e de repente percebe que o outro falou um negócio que você... Se entrou num campo, então, da política, do futebol, muitas vezes, e uma série de outros assuntos que são mais... As pessoas tendem a ser mais calorosas. Relacionamento sendo estabelecido. Como que eu vou me relacionar? O que mais? Vamos lá. Se eu resolvo ser Não sei se vai dar para entender, meu R grudou aqui. Um anfitrião. Relacionamento. Como que eu vou receber as pessoas na minha casa? Como eu converso? Como eu abro a porta? Não é só, seja bem-vindo. Né? Como que eu recebo? Em toda a minha expressão. Relacionamentos sendo estabelecidos. Em que outros momentos o relacionamento é estabelecido no contexto de koinonia? Você falou, a própria expressão corporal já é uma coisa importante. Ok. Então, Se chegar numa casa da cara do anfitrião tá cara feia, mesmo seja bem-vindo, não vai saber. Na hora do lanche. Lanche. Se o lanche é bom, eu me esbaldo. Se eu levo o lanche ou não levo. Se eu elogio ou não elogio, se eu reclamo. Trocas de receitas. Se eu dou espaço, puxa, tá uma delícia. E eu esqueço que os outros também querem comer, que tá tão bom que eu quero. Nenhuma koinonia tem isso, gente. Nem família tem isso.
Relacionamentos são estabelecidos nesses momentos. Não é simplesmente abriu a casa, entrou ali a relação. É aqui que o relacionamento acontece. E aí, e fora desse ambiente da casa? Existe algum tipo? Ou é eu só converso com o Fábio quando a gente está na coinonia? Aqui na escola bíblica eu nem conheço o Fábio. Passa por mim, eu não sei nem quem é. É relacionamento? É. Não é saudável. Não é saudável, né? Oi? Não, às vezes a gente não vê, mas às vezes a gente não vê, pode ser. Mas isso é um perigo, porque a gente pode simplesmente, eu sei que você está falando para a gente pensar nisso mesmo, porque a gente se acomoda, a igreja é grande, e eu opto por viver isolado num mundo, gente, com tantas oportunidades preciosas que Deus nos dá. Eu sei que fora daqui é mais difícil ainda, porque a gente vê e tem que lembrar. Se eu estou em shopping em algum lugar, rio para mim, eu dou risada, eu já dou um sorriso, eu falo, nem deu tchau para mim, deu para quem está atrás, já estou dando tchau junto também. Sabe, aquele medo de ser antipático. E aí, às vezes, já aconteceu, e às vezes eu falo, Pátio, não sei nem quem é, eu não lembro. E às vezes nem era para mim. E lá em casa é a dobradinha, porque a parte de longe, sem óculos, ela não enxerga nada. Eu lembro que a gente morava no condomínio, e tinha várias pessoas da igreja no condomínio, e às vezes outros que nem eram da igreja conhecidos. Aí passava, falei, Pátio, fulano. Aí ela... A gente precisa ser antenado nisso. Relacionamentos não podem ser exclusivos para um determinado ambiente único. As pessoas sentem isso. Tá? Ou seja, vou botar lá no que o Gil vai colocar. Então vamos lá, fora da coinonia, né? Mensagens, funciona hoje, gente. Tem gente que detesta, mas é um jeito de conversar. Às vezes a gente não liga mais, o WhatsApp matou o telefone de um jeito que a gente não quer nem ligar, não quer ouvir voz direito. A mensagem tem duas vertentes, né? Porque quando você recebe... Como eu leio... além disso, mas tem gente que manda mensagem que você responda na hora. E aí, poxa, você não responde. Então tem um perigo isso. Aí volta lá então, no relacionamento eu preciso fazer o quê? Conhecer. Eu posso falar também, escuta, pode mandar mensagem. Talvez eu não consiga ler na hora, mas em algum momento eu vou te responder. Eu falo isso para algumas pessoas. E se eu não te responder, dá uma cutucada. Fábio, não fiz com você semana passada, né? O Fábio me escreveu, eu falei, Fábio, tua mensagem eu acabei não respondi na hora. Tô aqui, falei, pode me escrever aqui em outros momentos. Aí eu falei pessoalmente com ele, em outros momentos eu vou te responder. E ficou para trás. E eu vi uma data como se tivesse meses que ele tinha me escrito. Falei, ficou perdida. Na verdade, ele tinha me mandado no dia anterior. Mensagem. Às vezes mesmo ligação, a gente não consegue atender de imediato. Mas é uma maneira de a gente estabelecer relacionamento. Escuta, percebi que talvez você não conseguiu conversar na comunidade, que tinha muita gente ali. Percebi que você não estava... talvez um pouco cabisbaixa, não estava a mesma alegria de toda sexta, de toda terça, de toda quinta. Tá tudo bem. Abriu para a comunicação, abriu para o relacionamento se desenvolver. E às vezes é uma mensagem, olha, estou orando por você essa semana. Ponto. Me lembrei de você quando eu ouvi essa música. Pronto. Percebe? Estabelecendo conexões. Tá? Então, pode falar, Gilvaí. Que é a questão da tolerância amorosa, né? De entender a outra pessoa, né? De ser tolerante com os erros da outra pessoa, com Então vamos pensar de maneira prática. Em que momento que o relacionamento está sendo estabelecido que eu preciso desenvolver a tolerância? Um exemplo prático, vamos lá. Estamos pensando em como que o relacionamento se manifesta, como que isso vai ser percebido. Quando a opinião é divergente. Tá aqui, alguém na coinonia, no antes, né? Chegou, tá lá papeando, aí a pessoa falou, aí você já... Aí o que você faz? Aí você aí deixa a pessoa, aí fica aquele monólogo, né? O outro continua falando e você já desligou. Na primeira oportunidade você levanta e vai conversar com o outro. Às vezes é assim que acontece. E na hora do lanche, você vai saindo pela tangente, né? Vai fugindo porque eu não quero nem saber mais daquela pessoa. Infelizmente, a gente é assim. Tá? Durante o estudo, como que eu posso ser tolerante? Como que eu preciso exercer tolerância com o outro? De que maneira é isso aqui?
Às vezes eu vou me calar. Às vezes tem aquele irmão que gosta de participar toda hora. A gente tem que ser tolerante e às vezes a gente como líder também tem que saber usar da sabedoria. Eu vou trazer de volta. Porque senão o teste de tolerância vai todo mundo estar ali no limite e vai falar, vamos deixar o outro falar? E a gente pode acabar sendo grosseiro com o outro. Então, acontece nesses momentos de relacionamento sendo estabelecido. Como eles acontecem? Percebe quantas oportunidades de relacionamento que aparecem nesse contexto de grupo pequeno de koinonia? É alguém que está passando por uma necessidade que você identifica do grupo. Às vezes a pessoa não fala, seja por vergonha, seja por orgulho, mas você descobre. O que eu faço com isso? Acho que o que resume tudo isso, eu acho que assim, como se manifesta é o objetivo. Ok. Qual é o objetivo de você se manifestar? Qual é o objetivo de você ter essa afinidade, essa disposição? Por qual motivo você está criando isso? Então vamos deixar que essa é a próxima pergunta. Quais são os objetivos do relacionamento? A gente vai chegar lá. Seja para estabelecer uma relação de auxílio, seja para uma relação de aprendizado, seja para uma relação de um interesse até. Às vezes a gente estabelece relações com interesse. Eu vou conversar com o Gilvaí porque eu tenho interesse de ser líder de koinonia. Pode ser um interesse bom, saudável, ou outros interesses nem sempre saudáveis. Mas as oportunidades de estabelecer relacionamentos são tremendas, são enormes. Está aqui, eu não vou ler todos porque eu quero fazer esse exercício com vocês. Situações do cotidiano, refeições juntos, tempo de lazer, partilha da vida cotidiana. É o bate-papo, é a koinonia que vai fazer o churrasco, vai tomar um café, vamos para uma pizzaria. Relacionamentos. Tá aqui o texto de Atos, lembrando da igreja primitiva. São as oportunidades de aprendizado, quando alguém é desafiado a dar um estudo, quando alguém está dando um estudo que você fala, mas ele não é o pastor, mas ele não é o líder da koinonia. Opa, como que eu ouço quando não é o meu líder falando? A disposição de aprendizado é a mesma? Eu já começo a torcer o nariz, vamos ver o que vai sair hoje, né? Eu já tive experiência em uma koinonia que a pessoa escolhia realmente, falava, não, eu quero uma koinonia que tem um dos pastores falando, porque... Ou seja, é um problema. Tá? Relacionamento, é como que eu estabeleço o relacionamento. Então, muitas vezes, a oportunidade de compartilhar do testemunho, de repente você provoca isso na koinonia. Como que foi a semana de vocês? Alguém teve uma experiência tal? As aplicações da palavra, o encorajamento, né? Os momentos de dificuldades, está aqui, levem os fardos uns dos outros, é o orar, o tempo de oração no grupo, de ajudar como que eu me movimento. Obviamente, como igreja, existe todo um padrão para como isso pode acontecer no ambiente de koinonia, mas se manifesta de várias maneiras. Tá? A necessidade de lidar com os pecados. Quando alguém é grosseiro no grupo, quando você percebe uma situação de abuso, seja de autoridade talvez, como que você lida com o irmão que está pecando? Mentira! Finanças. São relacionamentos que precisam ser estabelecidos com a proposta de Deus em mente. Ferro que vai afiar o ferro. Tá? Então está aqui a oportunidade de a gente abrir, falar, confessar, buscar ajuda. Quando as semelhanças e as diferenças aparecem. Então está aqui para vocês considerarem. Próxima pergunta é: quais são os objetivos de um relacionamento? A gente toma um café, depois a gente vem falar sobre os objetivos, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre quais são os objetivos dos relacionamentos que nós estabelecemos. Isso vai interferir no tipo de relacionamento que é desenvolvido. Quais são os objetivos que devem estar presentes ou que estão presentes nos relacionamentos que a gente cultiva? Vamos colocar que deve. Servir o próximo. Objetivo, então, vamos lá. Um objetivo de servir. Abençoar. Com o objetivo de abençoar. Acolher. Amar. Evangelizar.
criar intimidade. Cada um desses objetivos aqui, ele vai direcionar o tipo de relacionamento e como que esse relacionamento vai ser estabelecido. O que mais? Glorificar a Deus. Opa. Glorificar a Deus. Posso ser redundante? Pode. Alcançar um objetivo comum. Não necessariamente implica que você vai concordar ou discordar com o outro. Alcançar um objetivo comum. Vamos lá, vamos. Edificação mútua. Aprender. Aqui. No meu caso, que tenho criança, eu vejo que também as outras pessoas do grupo que tem a criança na mesma idade, a gente tem o objetivo de realmente ter uma amizade saudável entre elas. Ok. Pensando nas crianças, você está falando. Perseverar no ensino, né? Relacionamento dos filhos. Perseverar no ensino dos apóstolos, né? Então, vou colocar aqui o ensinar e aprender. Comunhão. Se sentir parte de... Vamos usar o termo, usam muito aí, né? Senso de pertencimento. Orar, né? Orar. Oração tem. Oração. Excelente, tá vendo quantos objetivos saudáveis, quantos objetivos bons? Não tem um único caminho para isso aqui. Mas isso a gente tem que estimular na nossa rotina, no dia a dia, para que a gente de fato desenvolva relacionamento saudável. E isso eu começo por mim. De que maneira eu procuro servir nos meus relacionamentos? Eu procuro isso? De que maneira eu procuro ser bênção nos relacionamentos? Procuro isso? De que maneira eu acolho? Aí a gente pode ir um por um. Começa comigo. Talvez eu quero ter intimidade com as pessoas, mas eu não abro para intimidade. Eu quero que os outros falem da vida dele para mim, não para fofoca, mas para eu desenvolver intimidade, mas eu não tenho coragem de abrir o meu coração com o outro. Então, os objetivos de relacionamento, eles são saudáveis. Mas as ações nem sempre são saudáveis. Muitas vezes eu quero algo, mas a minha ação me aponta e me leva para outra direção. Nossas próprias limitações. Tá? E poderíamos continuar listando aqui. Então, na minha lista, eu coloquei alguns desses, nem coloquei todos, por isso que eu gosto desse exercício, que vocês sempre exploram muito mais. E não é porque um é mais importante ou menos importante, mas o que... Opa, está compartilhado aí. Coloquei aqui crescimento espiritual, né? A ideia do discipulado, do convívio, do crescimento. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, às ações. Tá? Viver uma vida cristã genuína. Desfrutar de comunhão verdadeira. Não é uma comunhão aparente. Tá aqui, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Então, tá aqui, comunhão. Nós precisamos disso. A coinonia não é somente um ambiente de estudo da Bíblia, a gente sabe disso. Tem que ter, é extremamente importante. Mas eu tenho que cultivar e desfrutar desses outros elementos em termos de relacionamento. Testemunho para o mundo. Evangelizar. Olha o que o texto diz. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se tiverdes amor uns para com os outros. Você já parou para pensar isso? Que a maneira como você está se relacionando está sendo um testemunho para uma pessoa que não conhece a Cristo.
a maneira como ele vê você conversando com seus filhos, a maneira como vê conversando com seus pais, cuidando dos seus pais. Tudo isso vai ser testemunho. Tá? É no contexto da família. E é por isso que muitas vezes, infelizmente, né, há crentes que ouvem, ou nós ouvimos de outros, né, de um pagão, para ser crente igual fulano, tô fora. Tô fora. Esse é o padrão? Tô fora. Agora, alegra o coração quando a gente ouve os outros falando, puxa, tão bonito de ver o relacionamento, é tão bonito de ver a amizade, porque as marcas estão presentes. Tá? O amor está presente. Então, olhando para o texto, não coloquei o texto aqui. Nisto conhecerão todos que são meus discípulos. O amor presente, o amor genuíno. Aí você corre lá para 1 Coríntios 13. O que é o amor genuíno? O que é o amor puro? Está ali uma lista enorme. Você pode fazer o checklist do seu amor, qual é a fragilidade do seu amor, da demonstração de afeto, de amor que você está tendo. Tá? Então, lembre-se disso. Um apoio em tempo de necessidade. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Realmente é no relacionamento que a gente vai ter esse momento aqui também. Eu vou poder ser auxílio para aquele que, de alguma maneira, precisa. Tá? E a lista, a gente acrescentaria essa aqui, a gente poderia ter o trabalho agora de colocar base bíblica. Você pode fazer isso. É um exercício para você durante a semana. Tá? Então deixa eu ir para a próxima pergunta. Como eu tenho 5 perguntas, eu tenho que ir batendo nas perguntas, né? Quais são as barreiras que a gente lida nos relacionamentos? A gente viu no vídeo algumas barreiras, a gente já listou algumas delas agora. Desculpa, mas algum comentário sobre o objetivo? Você pode ampliar a sua lista como exercício pessoal. Quais são os meus objetivos? Por que eu estou indo na koinonia? Porque é um grupo que a igreja fala para ir, eu vou. É porque meu marido vai, eu tenho que ir. Não, porque é importante para os meus filhos. Opa, é importante para os seus filhos, mas a pergunta é para você. Por quê? Quais são os seus objetivos? Depois eu vou colocar isso aqui nos slides também, que é um exercício de vocês para vocês receberem. Olhe um por um. Como que está isso aqui na minha vida? Como que está isso? Como que está isso aqui? A coisa que você vai falar, puxa, isso aqui estou bem. Tenho claro isso para mim, glorificar a Deus está claro. Cultivar intimidade. Talvez você não vai cultivar intimidade com os 10, 12 da koinonia. Mas com quem que você está zelando para investindo para cultivar uma intimidade maior, tá? Então, barreiras. Quais são as barreiras para que a gente desenvolva relacionamento saudável? Pensando assim, a pessoa que está chegando na koinonia, né? Às vezes tem grupos mais antigos ou amizades mais antigas. Então, uma coisa importante é a gente também tomar cuidado, porque às vezes chega uma pessoa que não conhece ninguém, dependendo de como que acontece, se ela não se sente parte, ou se ela não vê que o grupo está aberto para mais gente entrar, eu acho que isso já é uma barreira grande para ela continuar, né? Ainda mais uma igreja grande dessas, tem pessoas que já se relacionam há anos e eu acho que quando a pessoa vai na koinonia, é legal que os grupos se abram. Amizades antigas. É uma bênção e pode ser uma maldição. Não tem ninguém da minha koinonia aqui. A minha koinonia, ela tem um pouco desse perfil de pessoas com amizade de anos e pessoas que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo. Nós já multiplicamos, acho que 3 vezes, pelo menos. E a gente fala que tem um grupinho que caminha junto. Seja por causa dos filhos, seja por causa da proximidade, e a gente vai multiplicando. E a gente sempre conversa. A nossa relação não pode impedir a aproximação dos outros. E a gente sempre fala, quando a koinonia chega num tamanho, que a gente fala, não está cabendo mais, a gente fala, olha, a regra é, gente velha de igreja vai para outro lugar. Se quiser, a gente pode conhecer sua koinonia, não tem condições. Agora, para quem está chegando na igreja, sempre é bem-vindo. A gente se aperta, a gente dá um jeito para acolher. Essa é a nossa regra. E a cada vez que multiplica, a gente mantém. Multiplicou, está aberto? Pode vir. Mesmo quando é velho de igreja, a gente prioriza quem está chegando. Mas as amizades antigas, a gente precisa ter cuidado. Né, para que elas não sejam barreiras para se abrir para outras, que pode ser uma bênção na nossa vida e que nós podemos ser bênção na vida deles. Outras barreiras. Explica tempo. Muitas vezes, isso aconteceu na nossa koinonia. Muitas vezes a gente tentava organizar horários para as reuniões e era difícil para cada membro da koinonia.
Porque dia tal não dava, o outro dia também não dava, outro dia não dava. Até que a gente chegou e falou assim, gente, espera lá. Nós temos um objetivo. Que entra isso aqui, tempo e prioridade. Não tá dando certo, né? Se eu vou achar um então que caiba na... Não posso ficar patinando e não vou em lugar nenhum. Então, acho que essa é a atitude. Né? Se eu tô tendo dificuldade com o tempo para achar o dia, o horário, o local, gente, tem quantas coinonias são, Juvaí? 60, 70, 80? 60 e poucas coinonias. Gente, se eu não participo de nenhuma, o tempo não é a justificativa. Posso tentar usar como justificativa, mas a questão é prioridade. Dia e horário que vai caber, tem. E se não cabe, eu preciso ajustar. Se eu vejo o valor nos relacionamentos, se eu quero cultivar relacionamento. Tá? Outras barreiras, alguém começou a falar alguma coisa por aqui. Cultura. De que maneira a cultura pode ser uma barreira? Vamos lá. Você tem determinados hábitos que você desenvolveu dentro da sua própria família ou mesmo do seu próprio etnia, vamos dizer assim, que as outras pessoas não necessariamente têm os mesmos hábitos e elas podem ver de uma... Vamos transformar na Bíblia, né? Gregos e hebreus. Okay. Eles têm culturas totalmente diferentes e hábitos diferentes e isso não pode impactar na vida do outro. Ok, então a cultura daquela pessoa fala alto demais. Ah, ela gosta de abraçar todo mundo. Eu não gosto nem que chega perto de mim. Fala oi assim, tudo bom? Cultura. Pô, mas nem me chamou para tomar café. Né? Cultura. O que mais? Perfil. Sentido. É uma bênção que a gente tenha perfis diferentes de koinonia, mas no momento que eu me limito e eu só vou numa koinonia se for assim, isso acaba sendo uma barreira. O eu só vou se for assim, ou só vem na minha se for assim. Os dois lados. Né? Se não é o perfil da minha, você vai para outro lugar. Já tivemos casos na nossa. Nossa koinonia teve um tempo que era só casais com filhos pequenos. Uma moça solteira falou, posso participar? Vem. Se você se sentir à vontade, venha, seja abençoada, abençoa a gente, venha. Nossa koinonia hoje, o perfil é casais com filhos adolescentes. Ano retrasado, veio um casal sem filho, falou, a gente pode participar. Eu falei, você tem certeza? Pode vir. Tinha espaço, né? Vieram, estão com filho pequeno agora, falei, vem, benção pra gente. Essa mistura ela é saudável. E eles falaram, a gente quer pra aprender com gente mais velha. A gente não quer uma koinonia só com os casais. Ótimo, se é o que vocês querem, a gente está aberto. Então, são os dois lados sempre, Brendo. Acho importante você ter colocado isso. O que eu busco e os limites que eu imponho. Por que eu imponho? Está atrapalhando? A gente tem que sempre fazer a pergunta. Por quê? Por quê? Objetivo. Eu tenho enfrentado como barreira a questão geográfica. Ok, é barreira. Muito longe, às vezes é isso mesmo. Né? A família mora lá em Indaiatuba, né? Mora lá em Artur Nogueira. Poxa, é perto, mas para toda semana o vai e vem, né? Às vezes é difícil. Que mais? Barreira? Eu vi na nossa koinonia o tamanho. Tamanho, muitas vezes muito grande. As pessoas começaram a mover de pedir de oração. Ah, eu queria pedir oração para o meu primo, para o meu irmão. Nunca ninguém mais se abria. Né? Então a intimidade ela foi acabando, porque as pessoas tinham era muita gente. E eu não quero mostrar minha fraqueza aqui, sabe? Tipo isso. Então quando o campo de relacionamento que se quer ter intimidade é grande demais, você começa a lidar com algumas dificuldades. Fato. Tá? Que mais? Local. Deixa eu voltar aqui, ó. Só lembrando, a gente está falando de barreiras nos relacionamentos. É importante, tá certo. É que a gente está começando a ir para um caminho de a limitação da koinonia. Vamos pensar no relacionamento saudável. O que é a limitação no relacionamento saudável? Eu entendo, o local pode ser a falta de local para você ter privacidade para conversar, para compartilhar. Nesse aspecto faz sentido, por isso estou colocando aqui também. Tá? Que mais? Acho que é uma organização como um todo, né? É a hora que vai começar, se tem, sei lá, um ambiente que as crianças também sejam recebidas, porque às vezes
para algumas pessoas, tipo, se começa muito tarde, vai dar maior problema na agenda do dia seguinte, né? Sim. Criança que vai muito cedo pra escola, então é uma barreira manter o relacionamento assim se não tiver essa organização também. Ok. Estar disposto a ceder. É a disposição com a qual eu me envolvo neste relacionamento. Só quero receber. Eu estou pronto para ceder, para mudar a minha agenda, para eu bater um papo lá com a Hélida, porque ela está precisando conversar e eu percebi, ela falou que quer ajuda e a gente... Ou às vezes não é nem que quer ajuda, para a gente conversar sobre a nossa rotina. Qual é a minha disposição para isso? Às vezes eu não quero. Quero, sabe aquele quero, mas não quero? Eu quero. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Tá? Acho que uma barreira é geracional, né? De repente uma colonia de 60 a mais só fala de remédio. Dor no ombro, dor no joelho. A minha tá indo nessa direção, tá? Aconteceu, eu tenho... Em casa funciona um grupo do Mater. E eu tô me divertindo, porque eu tô indo numa outra fase, né? Imagina se você falar assim, eu não quero nem ouvir falar de filho pequeno, já passei, né? E aí, esses dias, só contar uma história para ver como entra nessa barreira. Ela ficou uma das mães ficou apavorada, porque a criança pegou o giz e escreveu, meu chão é branco, e pegou o lápis e desenhou. Ai, me fala, ai, eu vou limpar. Eu falei, calma, pode ir tranquila, que tá tudo certo. Aí, ela ficou, tadinha, tão constrangida com aquilo, foi embora, eles foram embora, eu ajeitei tudo, limpei, mandei uma foto, falei, ó, tá tudo limpo, fique em paz. Então, o que é isso? A pessoa abre, tá ali, mas não quer, não limpa, não sobe, não suja, não... Gente... Vou pegar o seu exemplo e explorar um pouquinho mais. Olha só, relacionamento. A outra ficou constrangida, você teve, opa, vou tirar o constrangimento, fica em paz. Sabendo que durante a semana essa mãe ia estar encanada, mandou uma mensagem, tá aqui, ó, tá limpo, preocupação. Agora, dependendo do padrão, vai ser o quê? Aí vai a barreira. Queixa, murmuração, fofoca, escuta, Juvaí, aquela família não dá mais. Ó, manda para outro lugar. Gente, relacionamento, é como eu estabeleço. Eu tô disposto ou não? Nosso sofá não vai ser mais a mesma coisa. Vai dar cadeira, você vai ter mais trabalho. Às vezes a barreira é o trabalho. Eu não quero ter trabalho de mexer com cadeira. Tô falando coinonia, mas relacionamento vai ser isso. Muito mais. Eu volto para coinonia, mas em relacionamento a gente tem medo disso aqui. A gente pode deixar que isso se torne barreira. Eu não converso com as pessoas porque elas saem falando da minha vida para todo mundo. Eu não quero isso. Não quero ninguém se metendo na minha vida. Aí, já chego aí, Fábio. Que aí entra o individualismo, marca dessa geração. Eu dou conta de mim, eu sou autossuficiente, eu me basto. Não preciso de ninguém, dou conta sozinho. Exatamente isso que eu ia falar, mas assim, não é nenhuma questão geracional. Nós mais experientes, a gente está sendo contaminado por isso também. Sim! A gente percebe assim, na nossa coinonia veio um casal que não tem filho. E eles se encaixaram muito bem, mas tiveram alguns problemas com pais, problemas financeiros, que a gente foi ficar sabendo por outras pessoas, que não eram nem da igreja. A gente soube, porque eu tenho um relacionamento forte com um deles, que ele também não se abriu, por quê? A questão do individualismo, que eu resolvo sozinho, sim, eu não preciso de ajuda de ninguém. E até uma questão que eu vejo, além do individualismo, a própria vergonha de não ter entendimento de se abrir. Que a coinonia está ali exatamente para isso, para dar suporte. Né? Mas isso tem nome, né? Acho que é orgulho, né? É uma barreira. Vergonha, porque eu não tenho o mesmo nível de conhecimento do outro, a mesma formação que o outro. Então, são as barreiras que nós levantamos
para que nos aproximemos ou que nós levantamos para que o outro se aproxime de nós. Nós temos que estar atentos a tudo isso aqui. Já que está falando dos mais novos, eles têm mais dificuldade de se expressar, exatamente porque eles não conversam, assim, eles só trocam mensagens. Então a dificuldade de se expressar aumenta. Como que eu provoco isso? Eu tenho que provocar, eu não posso me acomodar, que faz parte dessa geração. Ah, eles gostam de ficar trocando mensagem no WhatsApp. Gente, a gente pode dar vários exemplos disso na prática. A gente faz isso. Mesmo aqui na igreja, né? A gente está no escritório, ao invés de descer, eu sei que às vezes é o trabalho, né, Juvaí? Descer, a gente fica mandando WhatsApp um pro outro, nem o telefone, tem o telefone lá, a gente nem pega para ligar. A gente vai acostumando. Tem os benefícios e as coisas ruins. Pode falar, Welda. Explica um pouquinho mais, Welda. Às vezes as pessoas acham que, por causa da sua profissão, por exemplo, vê você fazendo alguma coisa, ué, mas você faz isso, eu falo, ué, mas eu sou gente igual a você, qual o problema? De limpar, de lavar, não tem problema. Então, às vezes as pessoas se fecham ou se preservam porque acha que é inferior ou que, entende? Diferenças sociais. Entende? Sensação e uma série de coisas, né? Se o cara é vendedor, você já fica com medo, já vai vender coisa pra mim. É dentista, vai querer que eu olhe o dente dele. Ou vai realmente o cara que abusa. Escuta, Brenda, corrija o texto aqui pra mim, faz favor, que eu preciso mandar uma mensagem. É professora de português, o médico. Então, tem os dois lados. A pessoa pode abusar e o outro pode ficar escaldado de tal maneira que ele não se abre para relacionamento porque ele tem medo. Ele já. Então aí a gente vem aqui, feridas são barreiras que de alguma maneira a gente carrega. Eu vim escaldado, saí de uma igreja porque fulano brigava com Beltrano. Não quero saber de pastor, não quero chegar. Eu até ouço, mas me aproximar de pastor, de líder, de grupo, não quero nada disso. Eu quero caminhar com a minha vida cristã, eu e Deus, né? Já ouviu isso? Sou eu e Deus. Eu falo com Deus, Deus fala comigo, ninguém mexe com a minha vida. E eu não mexo com a vida de ninguém. Não é igreja, não é igreja. Exato. Então, o que eu coloquei aqui, além do que vocês colocaram? Tá? Individualismo e o isolamento. Tá aqui o egoísmo, vaidade, nos afastam desse espírito de relacionamento, de comunidade. Diferenças de opiniões e conflitos. Já colocamos aqui, Paulo e Barnabé tiveram as suas desavenças e vários outros exemplos que eles tiveram que encarar por causa de relacionamento saudável. Eles tinham objetivos muito claros na vida deles com Deus e eles sabiam que as diferenças poderiam ser problema. Houve as diferenças, houve conflito, mas houve um solucionar. Não colocou-se panos quentes. Vai ter problema na comunidade? Vai ter alguém que ficou magoado porque o outro tomou o brinquedo do filho, porque o outro não foi convidado para tomar o café que as irmãzinhas tomaram lá e só chamaram 3 e as outras 7 não foram convidadas. Coinonia, gente, a gente. Tá? Orgulho, falta de perdão, colocaram lá anteriormente também. Fofoca, crítica, tá aqui um monte de coisa que vai prejudicar os relacionamentos. São barreiras que nós precisamos romper e lutar contra isso o tempo todo. Se eu quero um relacionamento saudável, eu tenho que encarar isso de frente. Tenho que encarar. Tenho que sair da minha conchinha aí, que é a pergunta agora. Como romper as barreiras e cultivar os relacionamentos saudáveis? E aí? Que ações eu posso adotar? Que postura eu devo adotar para romper essas barreiras e avançar para cultivar esses relacionamentos? Eu diria que é sair da minha zona de conforto. Sair da zona de conforto. Para eu sair, eu preciso então identificar. Romper as barreiras. Às vezes a gente nem identifica quais são essas áreas que a gente fala, isso aqui é confortável para mim. O confortável, vamos pegar aqui, pós-culto é o quê? Vou ficar sentadinho aqui, se alguém chegar a conversar, minha zona de conforto. Eu vou sentar com o meu grupinho.
Gente, tem coisa que é natural. Não sou contra de você sentar com o seu grupinho, papear. Mas o quão atento eu estou para os outros relacionamentos. Eu sempre falei, mesmo quando eu trabalhava com jovens, né, as panelas elas podem ser saudáveis. A gente sempre falava, deixa a tampa aberta. De vez em quando chama outro, joga dentro da panela junto. Vem, senta aqui na nossa roda, vamos conversar, vamos papear um pouquinho. Tá, sair da zona de conforto, o que mais? Volta lá para o assunto disposição. Tem dia que a gente realmente está meio indisposto, tá? Tem dia que você acaba o culto e você fala, preciso ir embora. Vai ter isso. Vamos falar que é reclamação, vai uma pontuação corriqueira. Na nossa economia era cada 15 dias uma casa. Então a gente sempre lancha após o momento ali, né? E aí tem algumas pessoas que comem e tal, levanta o time e vai embora. E aí você fala, pô, mas fica sempre para o anfitrião, tem que organizar. Se todo mundo fizesse como fiz na escola, fizesse um clean-up, a casa ficava melhor, né? Acho que um ponto aí também, Fábio, é o foco na realidade, né? É uma forma de você romper a barreira. Eu vou escolher. Eu quero. Vai ser cansativo. Minha colheita é de sexta-feira, gente. Tá todo mundo caco, só o pó da rabiola. Mas a gente tomou como propósito, e o grupo que está ali entendeu, é sexta-feira. O pessoal às vezes luta com sono mesmo. Eu estou dando estudo, eu sei que o pessoal está cansado, isso vai afetar a maneira como eu ensino. Se eu estendo, tem dia que dá para estender mais, tem dia que tem que ser objetivo. Agora acabou. A gente sabe que a minha comunidade tem jovens. Gente, eles ficam até meia-noite. Porque eles ficam jogando, vão papear. Acabou o estudo, né? Acorda que é uma beleza. Normal deles. Na verdade, eles não dormem, então eu tô falando, mas eles não dormem, os jovens não dormem. O que a gente fez na nossa comunidade tem muita criança. Então a gente faz o lanche antes do estudo. Só sensibilidade. A gente deixa a molecada jogar bola no meu quintal, inclusive quebrar o lustre lá no meu quintal e tal. Aí o pai de um dos meninos falou assim, não, a gente vai arrumar isso aí. Eu falei, cara, fica em paz, isso daí. E eventualmente vamos, beleza, depois a gente paga e vamos lá. Aí a molecada fica agitada, eles estão no caco, né? Mas eles ficam agitados, a gente vai. Porque está investindo no relacionamento que eles estão construindo. Eu preciso estar sensível a isso. Eu preciso estar sensível ao momento de vida que as pessoas do meu grupo estão vivendo. Por exemplo, nós começamos a estudar Jó. Não sei se faltou sensibilidade minha, mas coincidiu de... Uma perdeu a mãe 2 semanas atrás. O outro, o Márcio, perdeu a mãe no final do ano passado, o pai início desse ano. Ontem à noite ele recebeu a notícia, um irmão faleceu. Ou seja, estamos estudando Jó. Providência de Deus? Sim. Eu vou mudar o estudo só por isso? Talvez não, mas a maneira como eu desenvolvo o estudo, eu vou ter que ter uma sensibilidade enorme. A aplicação que eu faço, sensibilidade enorme. E ontem o viúvo estava com a gente também. Né? Ele não é da nossa igreja, mas o pai da Beth. E aí ele quis dar o testemunho e falar de... Como a gente estava falando de sofrimento, ele não falou da esposa, mas ele falou do acidente. E aí o idoso ele já é mais lento no falar. Mas foi legal de ver todo mundo assim, paciente, esperando ele contar no tempo dele. Sendo abençoado pela experiência dele. Então, romper as barreiras. Eu preciso ser sensível com a necessidade do outro, com a realidade de vida do outro, servir, partilhar, gastar tempo, a minha disposição. É sexta-feira, mas eu vou. É importante para a minha vida. É importante para os meus filhos. É importante para o meu casamento. É importante para a minha vida espiritual. Eu tenho que ver o valor. Eu tenho que identificar. Não é que não tem. Eu tenho que identificar. E às vezes eu preciso de uma ajuda externa para identificar. O que mais que eu posso fazer para romper as barreiras dos relacionamentos? Compreensão. Opa, isso aqui é extremamente importante. Eu preciso aprender a ouvir. Eu preciso aprender a ouvir. Além de aprender a ouvir, eu preciso aprender a falar. Deixa eu aprender a falar. Vou contar um pouquinho mais. Vou começar a abrir minha vida. É coragem, né? Eu vou abrir um pouquinho. Vamos ver como funciona? Abra um pouco mais. Opa, dá certo, né?
para romper as barreiras, eu vou colocar aqui o admoestar porque ela é necessária. A gente acha que o admoestar pode ser a barreira. Não, vai romper barreira. Às vezes precisa de um puxão de orelha em alguém. Cara, você está sumido, está acontecendo alguma coisa? Alguma mágoa? Às vezes é da gente, né? Próximo ali, no relacionamento do dia a dia. Ali eu acho que entra bem o altruísmo, pensando em perceber a carência, a necessidade do outro. Às vezes o que fala muito é porque ele não tem com quem falar e chega ali e sente um ambiente propício. Então, a gente ter essa de olhar e falar, não, ele está precisando disso. Mesmo que isso, às vezes, sei lá, me irrite, né? Mas ele precisa. Então, eu me pôr no lugar, ele é sozinho, não tem ninguém. Ou seja, a empatia, isso vem com observar. Eu preciso aprender a observar. E a lista, mais uma vez, pode crescer aqui. Eu coloquei aqui cultivar o amor como prioridade, considerar o outro. Então aí os textos, tá? Respeitar e acolher o diferente e as diferenças. Mulher se separou. Gente, precisa de ajuda e amor tanto quanto quando estava casada. É mãe solteira. Precisa ser acolhida. E tem um filho que só dá dor de cabeça. Precisa de relacionamentos. A falar a verdade em amor. Está disponível, comprometido, praticar a hospitalidade, buscar crescimento espiritual. Tudo isso, somando a isso aqui, gente, vai abrir as portas, escancarar para a gente cultivar bons relacionamentos. Relacionamentos saudáveis. Isso é uma coisa fantástica e maravilhosa. Ou seja, eu coloquei aqui relacionamento saudável em uma coinonia, estou colocando grupo pequeno entre parênteses, né? É aquele que reflete o caráter de Cristo. Busca o bem do outro e conduz ambos ao crescimento espiritual. Não é o meu caráter, não é o meu gosto, não é a minha expectativa. Tem expectativa envolvida? Tem. Tem gostos, tem preferências? Tem. Mas não pode ser isso que vai ditar. Senão é barreira estabelecida. Tá? Agora, a última pergunta que eu coloquei aqui é: qual é o papel do líder em promover relacionamentos saudáveis num grupo pequeno? Deixa eu ouvir vocês agora nesse aqui. Acho que a primeira coisa precisa ser um exemplo nesse grupo. Por isso que a gente falou de práticas aí que não são legais. O pessoal que está indo na coinonia não pode ver justamente esse líder sendo quem mais, né, gera esse tipo de situação. Então, acho que o exemplo, por exemplo. Okay. O líder que é indiferente, né? O líder que fala mais do que deve, por aí vai. Então, exemplo do líder. Que mais? Iniciativa. Eu acho que o líder ele precisa ter iniciativa nas ações do grupo. Iniciativa em promover, aquela coisa do intencional, né? O líder vai fazer aquela atividade porque vai jogar o povo na fogueira. Vamos fazer um churrasco? Vamos. Onde? Não, pode ser lá em casa. Não dá para ser lá em casa. Vamos achar um lugar? Vamos alugar? Iniciativa. Ele não pode esquecer do propósito. Porque o propósito é a comunhão, né? Não é um político. Propósito, aí vem aqui o propósito. Qual é o propósito da coinonia? Um dos propósitos é comunhão. Se a minha coinonia não proporciona comunhão, tem problema. Aí eu vou transformar numa sala de aula. Vem para o domingo de manhã. Eu não posso anular. O que mais? Atitude do líder. Saber administrar problemas e adversidades. Colocar administrar que aí fica amplo, mas realmente os problemas, as adversidades, as diferenças. Fulano que eu vejo que olha, tá olhando meio torto, estão sentando longe, deixa eu ver, tá cheirando, tá sentindo o cheiro, né? Tá sentindo o cheiro de queimado, mas não foi lá ver o forno. Administrar. Do tempo, do local. Gente, a gente tá acabando tarde demais. Criatividade. Tem que ser criativo. Pensar diferente para poder, seja para poder fazer com que o grupo participe também, ter a ideia de fazer momentos diferenciados de passar mensagem, ter um estudo direcionado.
ter um foco de algumas semanas de um determinado estudo, mas você não precisa necessariamente fazer no mesmo formato. Ok. Então, criatividade. A gente volta no assunto de disponibilidade do líder. Eu quero liderar, mas eu não quero que ninguém me ligue durante a semana. Eu não quero, de repente, visitar a irmã que está no hospital, a mãe da irmã do grupo que está no hospital. Não quero dar uma passada lá. Isso é serviço dos pastores. Opa, será? Ah, morreu. Que pena. Não dá nem satisfação, nem escreve. Né? Se der para ir ao velório, vá. É relacionamento que você está estabelecendo. É preocupação que você é empatia que você está demonstrando. Disponibilidade. Vai estar presente, justamente porque uma das propostas que o Givaí mandou, ele colocou lá, relacionamentos saudáveis tem a ver com intencionalidade. Tem a ver com intencionalidade. Por isso que vai estar sempre presente. O exemplo vai ser intencional, a iniciativa vai ser intencional, administrar, a criatividade, é intencional. Não é o natural de nós mesmos. Eu acho, assim, o lance que você falou no começo de formar panela, né? Acaba sempre formação de panela. Acho que o papel do líder é tentar romper, deixar a tampa aberta, como você falou, para que outras pessoas possam ter essa oportunidade de ser alcançada. Né? Manter a tampa aberta. Tem que estar aberta. Percebeu algum sinal de fechando? Já teve uns burburinhos. Não vou falar baixo, senão vão dividir nossa coinonia. Gente, não é assim, não. Vão falar, não fala muito para as pessoas, senão vão querer ir para a coinonia. Não. Já ouvi isso já, gente. Não só da minha, mas em outros. Em outros. Mais ou menos isso. Não faz propaganda, porque senão... Não é isso, né? Aí é o papel do líder. Precisamos fazer a propaganda para que outros sejam abençoados, né? Descentralizar. Entendendo que se o líder ficar muito centrado nele mesmo, nas ações, perde a proposta da economia, que é o envolvimento, o serviço de Deus. Então vamos lá, em termos de relacionamento, a descentralização vai ajudar, porque eu posso dar oportunidade para o outro servir, o outro pode ensinar, e aí ele vai ser conhecido em outras funções, em outras responsabilidades, em outros papéis. Oportunidade para desenvolver relacionamento saudável. O que mais que o líder pode fazer para ajudar nesse processo de desenvolver relacionamento saudável? Ele tem que gerar essa integração. Se ele percebe, né, cada um indo para um lado, ele tem que estar mais atento. Que o grupo esteja integrado. Sabe aquela coisa? Um grupinho começa a fazer um almoço junto, e o líder deixa e outra pessoa ser excluída. Ele tem que estar atento a que esse grupo fique integrado. Perfeito. Eu tenho 3 slides. É esse aqui mais 2. Então eu já passo aqui para vocês verem. Acho que vocês colocaram aqui, tá? Ser exemplo de amor e serviço. Promover ambiente de acolhimento e confiança. As pessoas precisam se sentir seguras para que o relacionamento se desenvolva. Tá? Medir e corrigir, né, o rumo da palavra. Vamos lá. Estamos ensinando certo? É isso aqui mesmo? Mesma coisa, mediar conflitos com graça e verdade. Ele vai identificou, eu tenho que ver o que faço. Não é dar broncas por bronca, é como que eu vou fazer isso em amor para resgatar e restaurar aquele relacionamento que de alguma maneira está ali meio chamuscado. Fomentar propósito e crescimento espiritual. Então, e por fim, estimular a mutualidade. Gente, tem muitos versículos que falam sobre mutualidade. O nosso papel é estimular, orar uns pelos outros, servir uns aos outros, consolar uns aos outros e vai. Tá? E aí eu coloco aqui ainda. O líder de uma coinonia ou de um grupo pequeno é um guardião da saúde espiritual e relacional do seu grupo, atuando como exemplo, facilitador, mediador, sempre conduzindo o grupo para Cristo e para a edificação mútua. Não é simplesmente porque eu acho, eu penso. Não, a Bíblia fala isso. O exemplo de Cristo é esse. É aqui. O nosso referencial sempre... Às vezes a gente entende, né? A coinonia tal é assim. Ok, ótimo exemplo. Mas vamos correr para cá. O que nós precisamos acertar aqui? Né? E aí, concluindo, os relacionamentos saudáveis não são automáticos. Eles precisam ser construídos e cultivados. Você não chega no status e ficou ali
vai ser mantido naturalmente, não. Mesmo o relacionamento saudável, se você não cultivar e não manter, ele vai esfriar. E você vai perder. Tem que ser mantido o tempo todo. E aí os 3 textos que eu coloco para a gente fechar, né? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Romanos 12, dediquem-se, percebe a intencionalidade? Dediquem-se, empenhem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Aí elimina aquela coisa do só meu interesse. Está aqui. E retomo com João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se tiverdes amor uns com os outros. Relacionamentos saudáveis são necessários no ambiente da igreja. Não é porque a igreja que todos os relacionamentos são saudáveis, a gente sabe que não. Agora, o que eu estou fazendo para gerar isso nos meus relacionamentos e no grupo onde eu participo, sendo líder ou não. Ah, na minha comunidade não tem, então eu vou para uma comunidade que tem. Opa, você pode ser um instrumento para provocar isso onde você está. Onde você está. A sua acessibilidade, a sua percepção. Né? Não é chegar no líder e apontar, é cultivar. Tá? Começa orando por isso. Ok? Então, vamos orar? Algum comentário, alguma dúvida? Desculpa que eu acelerei bastante aqui no final também, tá? Lúcia, você ora para nós? Por favor. Deus, nós te louvamos por essa manhã, por tanto aprendizado, por tanto partilhar que trouxe crescimento para nós, Senhor. E nós queremos colocar as nossas vidas nas tuas mãos, pedindo que realmente o Senhor nos capacite a sermos bênção nas coinonias em que participamos. Que haja no nosso coração o desejo de realmente ser útil nas tuas mãos. Que vidas possam ser abençoadas por tudo isso que aprendemos aqui. Eu quero colocar cada coinonia da nossa igreja nas tuas mãos e pedir que, em nome de Jesus, o Senhor nos capacite a termos relacionamentos saudáveis, a termos comunhão e intimidade nos grupos em que participamos. Obrigada por esse privilégio que temos de viver em comunhão e de aprender e de servir aos nossos irmãos. Nos abençoa. Muito obrigada por essa aula e por tudo que aprendemos aqui. Nós te agradecemos em nome de Jesus.